E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, esse é o canal Manzimática, e essa daqui é mais uma videoaula de matemática para o canal. E hoje eu vou falar sobre porcentagem e sobre aumentos e descontos. Como eu falo toda videoaula, esse é um tema muito importante, mas esse daqui eu diria que é um pouco mais importante que os outros, porque é uma base da matemática, é um fundamento, assim, então você precisa saber esse tema para conseguir trabalhar bem temas mais difíceis. Então é muito importante que vocês dominem esse tema aqui, e é por isso que tem esse vídeo agora focado só nisso daqui, mesmo sendo um tema mais fácil. Então, bora pro vídeo, espero que gostem. Bom, antes de começar a falar sobre aumentos e descontos, que é o tema da videoaula de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o básico de porcentagem para vocês. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando eu pego, por exemplo, 20%. O que eu quero dizer com isso aqui? Tipo, em outras palavras, o que eu estou dizendo quando eu falo que eu tenho 20% de algo? Bom, 20% nada mais é que dizer que a cada 100, podem ser 100 pessoas, podem ser 100 objetos, 100 reais, a cada 100 eu vou ter 20. 20 objetos, pessoas ou reais, ou qualquer que seja a unidade que você está usando. Então, a cada 100 eu tenho 20. Então, para desenvolver um pouquinho mais isso, eu vou dar um exemplo aqui que a gente usa para aprender fração quando a gente é mais novo. Então, um exemplo clássico. Então, eu vou desenhar uma barrinha de chocolate aqui, vai ficar meio torta, porque eu não estou usando nenhuma régua, mas o que importa é a intenção. Então, essa aqui é a nossa barra de chocolate, e vamos dizer que eu divido ela em 3 pedaços de tamanho idêntico. Aqui não está idêntico, está meio torto, mas finge que os 3 pedaços são iguais. E vamos dizer que desses 3 pedaços, eu vou pegar esse primeiro aqui para mim. Eu vou pegar um deles. Quando eu faço isso, a gente sabe que eu posso falar que eu acabei de pegar 1/3 da barra. Então, de 3 pedaços, que tem a barra aqui, que eu dividi ela em 3 pedaços, né? Eu peguei um pedaço. Então, eu digo que eu tenho 1/3. E a ideia é a mesma com porcentagem, né? Porque aqui eu estou dizendo que a cada 3 pedaços, que é o denominador aqui, eu tenho 1. Aqui, como eu falei antes, a cada 100, que é simbolizado aqui pelo sinal de porcentagem, eu tenho 20. Então, eu vou poder escrever porcentagem na forma de fração também, e é isso que eu vou fazer agora. Então, aqui, quando eu tenho 20%, eu posso escrever na forma de fração, eu posso escrever 20 sobre 100. Então, assim como tinha 1/3 da barra de chocolate, e eu falei que a cada 3 eu tinha 1, aqui é a mesma ideia. A cada 100, denominador, eu tenho 20. Então, 20% é o mesmo que você escrever 20 sobre 100. É a mesma coisa, a mesma ideia. É equivalente. Então, eu vou até colocar um igual aqui. E se a gente escreveu na forma de fração, a gente também consegue escrever na forma decimal. Então, colocar outro igual aqui. 20 sobre 100, a gente sabe que a gente pode escrever 0,20. Assim. Ou a gente pode só tirar o zero daqui, ocultar que nem precisa. Então fica só 0,2. Então, 20% é igual a 20 sobre 100 e é igual a 0,2. É a mesma coisa que você está falando aqui. Então, se você vê qualquer uma dessas representações, saiba que ela significa a mesma coisa as outras duas. Beleza? Então, a gente agora vai trabalhar com os aumentos e descontos usando esse conceito aqui. Bom, agora a gente pode falar dos aumentos já. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu queria comprar uma camiseta que custava 100 reais. Então, 100. Mas ela sofreu um aumento no preço de 20%. E agora eu quero saber qual que é o preço final. Como que eu escrevo isso? Bom, 20%, que é o aumento no preço da camiseta, a gente acabou de ver que é igual a 0,2. É a mesma coisa. Então, para descobrir quanto vai ser o preço final da camiseta, eu pego esse 100, vou multiplicar por 0,2. Isso daqui você pode fazer na calculadora, pode fazer uma conta aí, mas é fácil de fazer de cabeça também. Isso daqui dá 20. Então, eu sei que 100 vezes 0,2, ou seja, 20% de 100 é 20.
Mas esse daqui não é o preço final, né? Isso daqui é só o aumento que a camiseta sofreu. Então, para pegar o preço final que eu vou pagar, eu tenho que somar o preço inicial com o aumento. Então, eu tenho o preço inicial, que era 100, com R$ 20 de aumento. E isso fica 120. Então, esse daqui, 120, é o preço final e 100 é o preço inicial. Então, eu multiplico por 0,2 para saber apenas o aumento e depois eu tenho que pegar o preço inicial, que era 100, e somar com esse aumento. Mas tem uma maneira de você conseguir calcular o preço final direto com uma única conta, sem precisar pegar, multiplicar por 0,2 aqui, e depois somar com o preço inicial. Tudo bem que aqui é bem simples de fazer isso daqui, porque os números são pequenos e simples também, mas em exercícios com números maiores e porcentagens diferentes pode ser mais complicado. Então é bom você conseguir diminuir isso daqui para fazer em uma conta só. Então, o que você pode fazer? É o mesmo problema. Eu tenho uma camisa de R$ 100 que eu queria comprar, então 100. Só que ela sofreu um aumento de 20%. Mas agora eu vou querer calcular direto o preço final dela, o preço que eu vou ter que pagar por ela. Então, em vez de escrever 100 vezes 0,2, eu vou escrever 100 vezes 1,2. E eu vou explicar por quê. Escrever 100 vezes 1,2 é igual a escrever 100 vezes 1, e 1 está aqui, mais 100, vou deixar um parênteses aqui, mais 100 vezes 0,2. Então, só para a gente conseguir separar aqui. Mas, por que isso? Bom, aqui a gente tem 1,2 e eu consigo decompor isso daqui, multiplicar o 100 primeiro por 1 e depois multiplicar o 100 por 0,2. E por que eu faria isso? Bom, a gente consegue entender vendo os resultados aqui. 100 vezes 1 é 100. Um número vezes 1 vai dar ele mesmo. Então, eu estou pegando 100 primeiro e estou somando com 20, que a gente viu aqui já que 100 vezes 0,2 dá 20. E isso daqui vai dar 120, então direto isso daqui já vai dar o preço final, já vai dar 120. Eu não vou precisar pegar o aumento e somar com o preço inicial, eu já calculei direto aqui. E por que isso? Porque quando eu tenho um aumento de 20%, eu vou ter o preço inicial, vou manter ele, e além desse preço inicial, eu vou somar o aumento. Então, aqui é o que eu fiz. Eu tenho o preço inicial, que era 100, vou multiplicar por 1 para manter esse preço inicial, então ficou 100, e eu vou somar com o aumento. E para escrever isso aqui de uma vez só, eu escrevo 1,2. O 1 para manter o preço inicial e o 0,2 para calcular o aumento. E o resultado já vai ter o preço inicial com aumento direto. Então, essa é a ideia, beleza? Então, essa daqui é a diferença. Eu posso primeiro calcular o aumento e depois somar com o preço inicial, ou eu posso calcular direto. Então, essa daqui é a ideia. Claro que aqui são números muito simples, estou fazendo 100 com 20%, são números pequenos também, então fica bem fácil, mas tem que lembrar essa ideia aqui. Você está aumentando em 20%, se você quiser saber apenas o aumento, multiplica por 0,2. Se quiser saber o preço final, o valor final, você multiplica por 1,2. E, bom, é essa ideia. Aqui a gente pode dar um outro exemplo ainda de aumento. Para vocês verem, a gente pode pegar um número diferente. Então, sei lá, vamos pegar 500. Vamos dizer de novo que eu quero comprar alguma coisa que custa 500 e eu quero aumentar esse preço. Na verdade, o vendedor aumenta esse preço em, não sei, vamos usar 40% aqui. De novo, eu posso multiplicar o 500 por 0,4, que a gente sabe, né, que simboliza 40%, e dessa forma eu vou saber só o aumento. Então, se eu multiplicar aqui por 0,4, vocês podem fazer na calculadora essa conta aqui, fica mais fácil.
mas de cabeça aqui dá para fazer também, então fica 200. Então, se o preço inicial era 500 e teve um aumento de 40%, o aumento equivale a 200, e agora o preço final vai ser 500 mais 200, que é 700. Então, esse é o preço final. Mas eu posso também fazer a conta direto e multiplicar 500 não por 0,4, mas por 1,4. Então, por 1,4, que eu vou ter 700 direto. Porque eu vou ter aqui de novo, né? O 500 vezes 1 primeiro, mais 500 vezes 0,4. Então, eu vou ter 500 vezes 1 dá 500, mais 500 vezes 0,4, que dá 200, que a gente já viu, né? Então, 200, e isso no total é 700. Mas, de novo, aqui você pode fazer tudo isso aqui em uma conta só e calcular direto. É claro que em provas que você pode usar calculadora, fazer porcentagem fica muito mais fácil, porque você pode calcular direto aqui o preço final, utilizando o decimal. Aqui ainda está fácil de fazer de cabeça, por exemplo, mas com números maiores, como eu falei, vai ficando cada vez mais difícil, e com a calculadora fica tudo muito mais fácil. Mas você saber a conta que você tem que fazer facilita muito. Então, é isso sobre os aumentos. A regrinha é essa. E agora a gente vai trabalhar com os descontos. Bom, agora vamos falar dos descontos. E a ideia é mais ou menos a mesma, só que a conta vai mudar um pouquinho. Vocês vão ver. Então, vamos pegar o mesmo exemplo de antes, da camiseta de R$ 100 que eu queria comprar, mas mudou o preço dela. Então, vou escrever aqui 100. Dessa vez, em vez do vendedor aumentar o preço em 20%, ele resolveu diminuir, fazer uma promoção e diminuir o preço em 20%. E a conta vai ser a mesma aqui para ver quanto vai diminuir, né? Então, se era R$ 100 e tem um desconto de 20%, para eu descobrir quanto é esse desconto, eu vou multiplicar por 20% ou por 0,2, que é a mesma coisa, e aqui eu vou obter 20, como a gente já viu. Então, o desconto do preço da camiseta é R$ 20. E agora, para descobrir o preço final, o preço que eu vou pagar, eu pego 100 e subtraio 20, beleza? Que vai dar 80. Então, o preço que eu vou pagar vai ser R$ 80. E assim como no exemplo do aumento, que eu podia usar uma conta só para descobrir o valor final, aqui também é possível fazer isso, mas é um pouquinho diferente. Então, aqui, se eu quiser descobrir de uma vez só, com uma única conta, qual vai ser o valor final que eu vou pagar, eu vou fazer assim. Eu vou escrever 100 de novo, né, que é o valor inicial, e com o desconto de 20%, eu vou multiplicar por 0,8. Por quê? Porque multiplicar por 0,8 é o mesmo que você pegar 80% de 100. E pode parecer um pouco estranho, mas é justamente isso que você quer quando você faz um desconto de 20% no 100. Porque, vamos dizer aqui, em vez de 0,8, vamos escrever 100 vezes 1. 100 vezes 1, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 100% de 100 quando eu multiplico por 1. Né? Eu estou pegando o total. Agora, quando eu multiplico por 0,8, eu estou pegando 80% de 100. E, basicamente, o que eu estou fazendo é pegando o preço total, que é 100, e tirando 20% dele. Então, aqui, em vez de ser 1, que seria 100%, é 0,8. Então, eu tirei 0,2, né? Eu tirei 20%. Então, eu posso calcular direto isso aqui. 100 vezes 0,8 vai dar 80, que é o preço final que eu vou pagar. Então, é isso. Em decréscimos, né, em descontos do preço, ou não necessariamente no preço, né? Pode ser qualquer outro número aqui, mas em diminuições de 20%, você escreve 0,8. Se fosse uma diminuição de 30%, eu podia escrever 100 vezes
0,7. Justamente porque aqui eu estou pegando 70% de 100, né? Então, desse 100, eu estou tirando 30%, ou 0,3, né? Então, essa daqui é a ideia. É um pouquinho mais confuso que na adição, mas a ideia é essa. E agora, vamos dar um exemplo de novo de R$ 500 reais lá, com 40% dessa vez vai ser de desconto. Então, vamos pegar aqui para o lado. Então, aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho 500 reais de que é o preço de alguma coisa que eu quero comprar, sei lá, de um sofá. E vamos dizer que dessa vez o sofá vai ter um desconto no preço de 40%. Então, aqui, de novo, eu posso multiplicar por 0,4, que é 40%, e descobrir que esse desconto vai ser igual a R$ 200. Posso fazer isso. E aí depois eu pego 500, que é o preço inicial, subtraio 200 para descobrir o preço final, que é 300. Então o preço que eu vou pagar com 40% de desconto vai ser 300. Mas, de novo, eu posso fazer uma conta só. Então, eu posso pegar aqui, pegar o branco, fazer uma flechinha. Eu posso fazer uma conta só. Então, eu posso pegar o 500 aqui, em vez de multiplicar por 0,4, que é 40%, e pegar o valor do desconto e depois subtrair, eu faço direto aqui e o meu resultado vai ser o valor que eu vou pagar. Então, eu vou multiplicar o 500 por 0,6. Porque como eu quero ter um desconto de 40%, eu preciso pegar 60% do valor. Porque aqui é a mesma ideia de antes. Então, eu quero tirar 40%, ou seja, 0,4. Então, eu vou multiplicar por 0,6, que é justamente o valor meio que complementar a 0,4 aqui, que daria 1, que daria 100%, né? Então, se a gente pegar 0,4 e somar com 0,6, a gente teria 1, né? Que é o 100%. Então, essa é a ideia. Quando você diminui por 40%, você pode escrever vezes 0,6. Você pega 60% do valor. Beleza? Então, é a mesma ideia que antes. E isso daqui, 500 vezes 0,6, eu sei que dá 300, que é o valor final. Então, basicamente, essa é a ideia de aumentos e descontos. É importante, como eu falei, vocês saberem a continha que você faz, porque os números aqui que eu estou usando são números simples, não são nem exercícios de vestibular, são só pequenas contas para mostrar como funciona, mas é importante saber as multiplicações que você tem que fazer aqui para conseguir calcular as porcentagens usando decimal. E é isso. Bom, só um extra aqui, eu vou falar um pouquinho sobre aumentos sucessivos, que é um tema que cai em vestibular também, justamente esse tema aqui, alguns problemas que tratam disso, mas que não vai fugir muito de aumentos, igual eu mostrei para vocês agora há pouco, aumentos normais, assim. É só um pouquinho mais complicadinho, mas a ideia é a mesma de novo, então eu vou explicar aqui e dar um exemplo. Então, vamos dizer que tem um produto que em janeiro estava custando R$ 200 reais. Então, vamos escrever aqui, R$ 200 reais, e isso em janeiro. Vamos dizer que em fevereiro ele teve um aumento de 20%. Então, vou escrever aqui do lado, calma aí. Fevereiro, ele teve aumento de 20%. Aí, em março, ele aumentou de novo, só que agora 10%. Aí, em abril, o preço do produto diminuiu 15%. Então, menos 15%. Como que eu calculo isso? Então, vão ter vários problemas em Enem, por exemplo, que vão falar isso daqui. Tem um valor no mês inicial
e vai dar aumentos e descontos nos próximos meses. Você tem que calcular o valor final. Bom, eu vou pegar o branco aqui e marcar isso daqui, que é a informação importante do nosso problema aqui que eu inventei. E vamos só pegar isso daqui, tirar isso daqui. Eu vou escrever aqui embaixo. Então, essa daqui é a informação que a gente tem. E agora eu vou escrever 200 aqui, que é o nosso preço inicial de janeiro, e vou calcular o preço final. Então, tá falando que em fevereiro esse preço do produto aumentou 20%. Então, eu vou escrever vezes 1,2, certo? Vou usar uma vírgula aqui, porque estou no ponto já. Mas aumentou em 20%, então eu vou escrever 1,2 justamente porque eu quero o preço final direto aqui. Eu não quero só o aumento, eu quero o preço final que eu vou pagar. Então, aumentou em 20%, eu vou escrever 1,2. Beleza. Agora, esse mesmo preço aqui, depois do aumento de fevereiro, ele sofreu um aumento de 10%. Então, eu vou escrever 1,1, certo? Então, era 200, sofreu um aumento de 20%, e esse preço com aumento sofreu um aumento de 10%. E por fim, em abril, sofreu um desconto de 15%. E o desconto, como eu expliquei, eu vou escrever 0,85. Porque se eu quero um desconto de 15%, eu vou ter que pegar 85%, né? Que é igual escrever 0,85. Vou pegar 85% do valor. Então, essa daqui é a ideia. E fazendo essa conta, resolvendo essa conta, eu vou ter o valor final. Isso daqui eu vou fazer na calculadora, porque fazer de cabeça ou na raça aí seria um pouco difícil. Então, eu vou pegar aqui 200, multiplico por 1,2, multiplico por 1,1 e, por fim, por 0,85. Então, o preço final do produto, que era 200, vai ser 224,4 reais. Então, isso daqui seria aumentos sucessivos que já vi cair até bastante em vestibulares, então é importante ficar atento, mas é basicamente o tema de aumentos que eu já ensinei para vocês, só que várias vezes e com também descontos aqui no meio. Bom, então essa daqui foi a videoaula, espero que tenham gostado. Como eu falei, é um tema mais simples, é um tema de porcentagem, é mais básico assim, mas justamente por ser básico que ele é essencial, um fundamento da matemática, e é muito importante vocês dominarem, saberem bem esse tema aqui, e principalmente saberem usar as continhas e fazer as continhas aqui de aumento, de percentual ou de um desconto em percentual aqui, e basicamente é isso. Os números que eu usei hoje foram números mais básicos, eu não usei valores muito grandes, nada muito difícil, como vocês podem ver aqui, mas em exercícios mais de vestibular, eles podem cobrar números mais complicados e maiores, então é importante vocês saberem a conta que você faz para calcular um aumento ou um desconto para ser mais rápido e conseguir resolver o exercício de maneira mais tranquila. Então é isso, espero que tenham gostado, até a próxima videoaula. Tchau, tchau.